Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Encarnados, desencarnados, a gente agradece mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos para refletir um pouquinho sobre o Mestre. Assim, então, para refletir um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, sobre Ele. Mas antes, a gente toca aquela música que a gente precisa para vocês doarem os frutos para a gente, e assim a gente discorre com mais tranquilidade sobre o tema, porque é desafiador. Falar sobre Jesus é conversar com a gente mesmo. E para conversar com a gente mesmo, a gente tem que ter coragem. Normalmente a gente conversa muito com o outro, né? Olhando o que o outro faz, o que ele tem de errado, aquelas coisas que a gente está acostumado a fazer, mas conversar com Cristo, verdadeiramente olhar para dentro da gente. Então, antes da gente tomar esse ato de coragem hoje, a gente vai tocar música e aí a gente se fortalece e damos continuidade, né? Então, vamos lá. O chamado, Marielza Biscati, nossa irmã lá do Rio de Janeiro. Vamos lá. Então ele veio e disse já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confiem e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga. No seu amor haveremos de amar, e ao final da luta Ele haverá de estar nos esperando. Ele irá a voz ao Pai num hino, então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Obrigada. Então, cá estamos nós atendendo ao chamado do Cristo. Hoje, à noite, todos juntos aqui, né? No nome do Cristo Jesus. Mas antes da gente começar a falar sobre... E hoje o tema é Jesus, mensageiro de Deus, né? É importante a gente falar um pouquinho sobre o Cristo. Quem é esse Cristo? Quem é Jesus? Quem é esse homem que veio trazer uma mensagem, a boa nova, há 2000 anos atrás, e que até hoje esse ensinamento reside entre nós? Quem que é esse homem? Então vamos lá. A gente conhece pelas passagens do Evangelho que Jesus, conhece a história, né? Maria engravida de Jesus, que a concepção foi diferente dos demais, né? O anjo que trouxe essa informação que Jesus viria, e Maria aceitou. E quando Jesus estava para nascer, ele precisa sair da cidade, porque havia um censo ali. Herodes tomou conhecimento que viria a nascer
o rei, mas ele entendeu errado, né? Então mandou atrás os soldados de todos os meninos de tenra idade, para que ele não fosse ameaçado do seu reinado, e por isso Maria teve que ir para o deserto com José, fugindo, para que Jesus, ao nascer, não fosse morto. Muito bem. Nasceu na manjedoura, de maneira simples, e depois Jesus vai se desenvolvendo, né? Vai aprendendo a profissão do pai, José, carpinteiro, e também Jesus apresentava já uma característica de superioridade moral, intelectual, tanto que aos 12 anos ele está lá, junto com os doutores, né? Discutindo sobre as verdades do pai. Então, lá naquele grupo de homens com conhecimentos imensos a respeito das verdades divinas, das leis, com 12 anos, para a gente compreender quem é. Isso aí é uma pincelada de quem é esse ser. Agora, falando da realeza de Jesus, ele é co-criador do planeta Terra. Olha só que coisa, né? É um espírito de alta envergadura e que ele está entre espíritos puros, na última escala de espíritos puros. Então, ele, pertencente a essa classe, que são os Cristos, esse é o nosso Jesus, que se fez homem, encarnou, abrindo mão da sua realeza, da sua grandeza espiritual, passando por uma série de processos para que pudesse vir à Terra, andar entre nós e passar a mensagem de amor divino. Esse é o mensageiro de Deus, Jesus. Então, há 2000 anos atrás, ele veio, porque antes dele encarnar, ele prometeu que ele não nos deixaria sós. E ele veio. E ele encarnou. E ele trouxe essa mensagem de fortalecimento, que está conosco até hoje, e ele permanece conosco em nossas vidas e em nossos corações. Independente da religião que a gente abraça, mas ele está conosco. Então agora a gente vai entrar um pouquinho no chamado do Cristo, de Jesus. Então, esse Espírito, com toda essa grandeza, que se fez homem para estar entre nós, passando por situações desafiadoras, quer dizer, para ele desafiador um homem que era mais que homem, passou por situações na terra por amor. E veio dizer que amar é possível. Mesmo com as características morais que nós apresentamos. Então ele arregimenta um grupo de homens ali, seus apóstolos, com características muito humanas, mas com corações férteis, e transforma esses homens, a princípio rudes, em verdadeiros príncipes da paz. Aí vem o convite de Jesus e o seu ensinamento. Resumindo todos os demais, os 10 mandamentos da lei mosaica, resume esses ensinamentos num só: amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Aí esse chamado, essa mensagem de Jesus cala fundo nos nossos corações. Porque para a gente conseguir amar alguém, é importante que a gente olhe para dentro da gente também. Porque a gente andando meio capenga, meio fragilizado, que a gente anda mesmo, a gente tendo essas dificuldades que a gente tem, nesse diálogo que a gente precisa ter com a gente de amor, a gente dificilmente vai ter com o outro um diálogo de qualidade, de amor verdadeiro.
Então, meus irmãos, o chamado do Cristo é um chamado de alto amor. Porque quando ele fala, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele fala, você precisa se amar. E esse amor, esse alto amor, só vem quando a gente consegue cumprir as leis divinas. Não tem outro caminho. A gente pode vir à casa espírita, tomar paz, ouvir uma doutrinária, né, que a gente faz, ser coordenador de arte, né, seu Altamiro, presidente de casa espírita, a gente pode ser o que for. Mas se a gente não entendeu a mensagem de Jesus, e se a gente não vive essa mensagem na nossa vida, nada disso, de exterior que a gente possa vir apresentar, tem importância. Não tem importância. O que realmente importa na nossa vida é o que a gente carrega no coração. É isso que importa. O que nós carregamos no coração? Qual é a qualidade dos nossos sentimentos? O que é que eu entrego? O que é que eu entrego para a minha própria vida em termos de sentimentos? Vamos lá, como é que a gente se relaciona com a gente mesmo? Será que a gente já parou para pensar como é que está essa qualidade de relacionamento íntimo aqui dentro? Com a gente mesmo? Como é que está isso? Ou a gente ainda está na triste ilusão de achar que a gente veio para transformar o mundo, ajudar a ter um mundo, ter qualidade, a ser melhor, ser mais feliz, mais isso, mais florido, mais musical? Será que a gente ainda continua com essa ilusão, esquecendo de que a nossa principal tarefa e a verdadeira tarefa, e a gente só vai ajudar o mundo a ser melhor daqui para fora? Então, meus irmãos, o chamado de Jesus, a mensagem de amor de Jesus, ela precisa vibrar de dentro para fora. Tem a passagem de Paulo, não trouxe a minha Bíblia, tem a Bíblia aqui? Não. A gente utiliza, vou até fazer uma propaganda aqui da Bíblia que a gente usa como referência de estudo, a Bíblia de Jerusalém, porque em termos de tradução ela é a mais fidedigna que a gente tem, né? Então tá, lá na parte que fiz a propaganda da Bíblia e acabei me perdendo, mas daqui a pouco a gente pega o fio da meada. Bom, retornando à mensagem do Cristo para a nossa vida. A importância que nós precisamos dar a esses ensinamentos de Jesus para que a gente consiga ser mais feliz. Porque ninguém carregando aquelas mágoas, aquelas dificuldades todas, vai conseguir ser feliz. Não dá. Não tem como a gente ser leve sem praticar o perdão. Não dá, né, irmã? Fala pra mim, dá? Não dá, né? Como é que é quando a gente se desentende com alguém? Vamos lá. Como é que a gente fica? Angustiado, triste, pesado, desanimado, amargurado, não é? Por quê? Porque a gente contraria a lei de amor, a gente não flui, a gente não reverbera. Então, para que essa felicidade, esse bem-estar e essa colaboração que a gente quer dar ao mundo aconteça, a gente precisa reverberar. Agora lembrei. Coríntios, carta de Paulo, hino ao amor, ou à caridade, como a maioria de nós conhece, falando da importância de nós reverberarmos, porque senão a gente vai ser como um sino, faz aquele barulho todo e fica por isso mesmo. Por quê? Porque não vibra de dentro para fora, e a gente precisa vibrar de dentro para fora, abrindo mão dessas situações que dificultam os nossos passos. Orgulho e egoísmo, que é
que são a origem, né, de todas as dificuldades e males humanos, e perdoando. Não tem como a gente viver sem perdoar, não tem, não dá, não tem. Então aquele irmão, aquela irmã que a gente tem dificuldade de relacionamento, às vezes até dentro da casa espírita mesmo, porque, gente, a gente está se encontrando, nós somos velhos conhecidos, de quantas encarnações, porque encontro não é por acaso, convivência estreita não acontece por acaso. E essas relações com dificuldade, elas não acontecem por acaso. Tem muita coisa para ser resolvida aí. Tem coisa inflamada no meio. E aí, sabedores disso, então vamos interiorizar os ensinamentos de Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Nós fazemos o Pai Nosso. Cada uma dessas palavras de Jesus tem significado riquíssimo. E o perdão está no meio. Então, como é que a gente quer ter vida plena com essa pedra desse tamanho que a gente carrega no nosso coração? Aí a gente briga por ideias. Eu acredito nisso, e é a minha verdade, mas é diferente da verdade do outro. Aí a gente briga porque a gente quer essa cadeira, o outro não quer dividir a cadeira, não quer ceder o lugar. A gente briga porque o outro falou algo que eu não concordo, e eu acho que me ofendeu, que eu não sou daquele jeito, e carrego essa pedra no resto da minha vida. Esquecendo que a gente só aprende a ser espírito amoroso, superior, a gente só vai chegar à plenitude com Jesus, essa pureza espiritual toda, aprendendo a lidar com pessoas como nós, com essas dificuldades que a gente tem. Então, assim, a gente não magoa o outro, fala um monte de coisa, faz um monte de coisa, mesmo sem querer, a gente não acaba magoando. Então, o outro é a mesma coisa. Então, não adianta a gente ficar guardando uma caixinha, esse monstrinho da mágoa, do ressentimento, que essa coisa não vai fazer a gente ser feliz. Não vai mesmo. E o chamado de Jesus é o seguinte: ama. Então agora a gente vai cantar mais uma música para relaxar, porque é tenso, né? Falar sobre Cristo e pensar Jesus é desafiador. Porque a gente precisa abrir mão de uma série de coisas que a gente tem como verdades, equivocadas, é claro, mas a gente vai precisar em algum momento abrir mão disso. Se a gente realmente quer ser feliz, se nós realmente somos cristãos e já entendemos que somos, a gente vai precisar abrir mão dessas coisas fortes e certezas absolutas que a gente tem, sejam elas quais forem, né? Então, vamos agora para o Quando Penso em Jesus, do Embargos, que é o pessoal lá de Minas agora, que cantava para Cacau, que ela possa receber essa música em forma de carinho e agradecimento. Foi através da voz dela que a gente conheceu essa música. Vamos lá. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração
crescendo, sentimento diferente por tudo, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Então, quando a gente se permite pensar em Jesus e viver Jesus, é uma paz, né? É um alívio. Que a gente sente a superioridade e a grandeza do Mestre na nossa vida. Ele disse que Ele é o remédio. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavras de Jesus. Então, estar com Ele é um bálsamo. Mas para que a gente consiga estar sempre com esse bálsamo, a gente precisa jogar umas pedrinhas fora. Carregando pedrinha não dá. Então, esses irmãos que a gente tem, essas diferenças todas, eles pedem, mesmo que silenciosamente e inconscientemente, eles pedem para que a gente se harmonize. Então, seja lá o que for que o outro tiver feito conosco, que a gente consiga movimentar dentro do coração a chama do amor cristão. E seja lá o que a gente tiver feito com o outro, com a força divina do Mestre, com o amor de Jesus, que a gente consiga, como Paulo de Tarso, não ficar olhando para trás com vergonha, com culpa, parado no tempo, sem trabalhar. Paulo não. Paulo não se deteve olhando para os seus equívocos. Ele se colocou no caminho da transformação, do serviço da regeneração. A partir do momento que Paulo se conscientiza que cometeu um equívoco imenso, ele se coloca no caminho de Jesus e se entrega. Foram longos anos nesse processo de transformação. Árduos. Mas ele não se deteve e não se deixou abater pela culpa. Então, assim como Paulo, equivocados que muitas das vezes somos, que nos coloquemos no caminho do acerto, não da culpa. Ok, reconhecer que erramos é importante para que a gente não erre de novo, mas que a gente agora se coloque no caminho do fazer direito. É o convite de Jesus. Paulo aceitou. E olha, para esse homem aceitar, vamos entender um pouquinho a natureza de Paulo? Paulo era um homem culto, que tinha um destaque social, uma condição econômica considerável, era um homem respeitado, inteligentíssimo, poderoso e que poderia fazer o que ele bem entendesse. Mas ele era reto.
Então o que ele fazia, ele achava que estava certo. Então ele se colocou no caminho, perseguindo os cristãos, levando muitos à morte, achando que estava fazendo o correto, porque ele achava que essas pessoas não estavam respeitando as leis. Então, quando ele, a caminho de Damasco, perde a sua visão, tem um encontro com Jesus, ele começa todo o seu processo de transformação. Ele é considerado louco, porque imagina, aquele homem, comandando aqueles soldados todos que estavam indo para Damasco, para dizimar os cristãos, com a carta, que ele levava uma carta autorizando que ele assim fizesse, e no meio do caminho esse homem perde a visão, e diz que a história não é bem assim, e ele começa a ser considerado, por aqueles que estavam ao seu redor, tinha perdido a razão, e ele abandona todos aqueles títulos que ele possuía para abraçar a mensagem de um homem pobre, de um grupo de pobres, discriminados e perseguidos socialmente. Olha só a entrega desse homem. Aí vem a pergunta para a gente: por que a gente não pode abrir mão dessas certezas absolutas que a gente tem para viver uma vida de amor? A gente nem precisa refazer aquela estrada que Paulo fez, né? Nem precisa tanto. Por que a gente tem que brigar tanto? Precisa. Ok, que em toda família tem as situações desafiadoras. Mas que nós não sejamos o motivo do escândalo. Que a gente seja a paz. Jesus era pacificador, não é? Então, que nós também sejamos pacificadores através do esforço da autopacificação. Porque às vezes quando pisam no calo da gente, vem aquela coisa, né? Aquela coisa forte dentro de nós, né? Que se levanta. Mas vamos ver aí qual é a consequência dessa energia toda que está se levantando e que muitas das vezes a gente dá vazão. Quando a gente olha em volta depois, como é que está? Aí vem outra pergunta: está valendo a pena mesmo? A doutrina ajuda a gente a usar o raciocínio, né? Nós somos ciência, filosofia e religião. Então, filosofia, ela analisa, leva a gente a analisar, refletir, observar. Então vamos lá, usando a parte filosófica da nossa religião, ciência e filosofia, vamos lá. Está valendo a pena? Olhando em volta depois daquelas situações todas nossas? Claro que não, né? Não vale a pena. Chorar depois, ficar triste, ficar desanimado. Às vezes a gente está assim: puxa, estou sentindo uma coisa estranha, não sei nem porquê, mas vamos ver o que aconteceu aí. Por que a gente está assim? Como é que foi o dia hoje? Que tipo de pensamentos a gente alimentou hoje? Como é que foi ontem? Como é que está a qualidade dos nossos relacionamentos? Se está boa, se não está? Se a gente não está precisando se aproximar mais, ter um diálogo, manter ou iniciar um diálogo, como é que está? E aí a gente vai descobrindo, nesse encontro com Jesus, e nesse autoencontro, que muitas coisas começam a ficar melhores, mais suaves, a gente já fica melhor também, já fica mais feliz, e entende que a mensagem de Jesus é realmente a mensagem da felicidade, qualidade de vida. Praticar o Evangelho na nossa vida é ter qualidade de vida. Então, a escolha é nossa, o convite está aí. A gente pode utilizar também como argumento, equivocado, é claro, né? Porque a gente tem aí as nossas limitações, aquela passagem
de Jesus. Quando Jesus entra no templo, né? Os vendilhões do templo, que ele chega lá, quebra, de acordo com o Evangelho, né? Quebra algumas coisas que estão ali, usa a corda e dá uma chicoteada ali em alguns animais. E às vezes, equivocadamente, nós podemos utilizar até essa argumentação de, poxa, mas até Jesus se utilizou desses momentos de energia. Espera aí, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Para a gente entender essa passagem de Jesus, a gente vai ter que se transportar para aquele século ali, início daquele século, e para aquela cultura, para a gente entender aquilo ali primeiro. Então, se nós, como diz o Haroldo Dutra, que a gente está colando isso do Haroldo, obviamente, segundo o Haroldo Dutra, a gente precisa entender o Antigo Testamento. Por quê? Porque se a gente olha lá, Isaías, Jeremias, Ezequiel, em Atos dos Apóstolos, que já é Novo Testamento, e a passagem do profeta Ágabo, que é um encontro que tem com Paulo de Tarso, né? A gente precisa estudar tudo isso para compreender isso que nós vamos falar agora. Existia, naquela época, maneiras do profeta se comunicar com o público. Jesus era considerado profeta. Ponto. Ali do lado do mercado, que na verdade era o templo de Deus, existia a Torre Antônia. É isso? Onde os soldados permaneciam. Ali era a área dos soldados. De 5 a 10 mil homens, salvo engano. Por que será que naquele momento em que Jesus cometeu esse ato, nenhum dos soldados se manifestou? Porque tinha soldado ali também, tomando conta. Por que nenhum dos soldados se levantou naquele momento? Imagina, uma pessoa do nada começa a quebrar tudo e ninguém se manifesta. Soldado nenhum toma atitude nenhuma. Por que será? Bom, porque essa era uma das maneiras que o profeta tinha de se comunicar. Quando, com Paulo de Tarso, esse profeta Ágabo se amarra e se joga na frente dele, fica quase nu, ele entende que aquilo era uma profecia. Que alguma coisa iria acontecer com ele. Aquele homem estava profetizando. Era uma maneira de profetizar essas situações dramáticas. O nome que se dava é profecia por atos simbólicos. Então, na verdade, o que Jesus estava fazendo ali era algo comum na época. Era um tipo de profecia. Por isso que ninguém se manifestou e ninguém ficou apavorado como a gente fica. Porque a gente não conhecia desses hábitos da época. A realidade, a maneira como eles se relacionavam com os ensinamentos, completamente diferente como a gente se relaciona hoje. Então dá para entender. Então o que Jesus estava fazendo ali era realizar uma profecia da maneira que aquele público, aquelas pessoas daquela época estavam acostumadas. Agora vamos passar para 2021. Dá para fazer igual? Não dá. Sem condições. Dá para usar a referência dessa passagem para justificar os nossos atos equivocados? Claro que não. Porque Jesus não estava tomado de cólera. Ele não estava transtornado. Ele não tinha perdido a cabeça. Esse era uma maneira da época de dizer mensagens, ou seja, profetizar. Então agora fica mais claro, né? Ninguém mais, nenhum de nós aqui pode pensar, e se alguém vier justificar alguma atitude violenta, não, peraí, vamos entender aí como é que era naquela época, lá nos primeiros anos, né, da era, primeira época, e não dá para comparar com 2021 aqui no Brasil, com uma cultura completamente diferente.
certo? Bom, e aí, retornando aqui a mensagem de amor, Jesus é pacificador. Nós podemos ser pacificadores, mas Jesus era pacificador porque ele estava e era pacificado. E é por isso que a gente tem dificuldade. Puxa, eu levo uma mensagem tão boa e o fulano não entende, o outro também não, aí a gente fica chateado. Pois é. Por quê? Porque a gente ainda não está pacificado por dentro. Então, para que a gente seja e reverbere bem, é necessário que saia do fundo do coração. Então, meus irmãos, o convite hoje, para todos nós, sem exceção, porque nós temos dificuldades imensas, né? É para que a gente coloque em prática esse evangelho com os nossos irmãos mais difíceis. Esse é o convite de Jesus. Nós estamos sendo convidados nesse momento para praticar. É assim que a gente desenvolve qualidade. Pessoal de academia, que não é a minha praia, mas a gente ouve falar, né? Pessoal de academia, como é que faz para criar músculo? Vai lá para a academia todo dia, fazer atividade, fica bonito, fica sarado. Por quê? Por causa do exercício constante, não é? Assim somos nós para adquirir as nossas virtudes, a mesma coisa. Nós vamos praticar com quem? Com essas pessoas. Então a gente vai adquirir paciência, convivendo com quem? Com quem vai provar a nossa paciência, né? A gente vai adquirir tolerância, e a gente vai aprender a perdoar com quem? Com quem é difícil de conviver. É assim que a gente adquire virtudes. Desafio. Então, desafio para todo mundo. Jesus disse, terás aflições. Ele falou, terás aflições. Essas aflições são negativas? Não. Elas são um treinamento para que a gente se torne melhor. Então, essas dificuldades com o tempo desaparecem? Claro. As pessoas podem ou não mudar? Sim. Mas a nossa maneira de vivenciar vai ser diferente de acordo com a nossa transformação interna. A gente agradece a paciência e aproveito para desejar a todos um excelente Natal em família. Que assim seja. Que assim seja.